Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Nós estamos analisando o texto de Gênesis, capítulo 11. Vamos verificar a questão relacionada à língua até então existente e a confusão de línguas que se deu justamente neste evento. Nós estamos utilizando o texto grego da Septuaginta. Para quem não sabe, a Septuaginta foi uma tradução para o grego koiné, feita por cerca de 70 sábios que tiveram essa incumbência de tradução, pegaram o texto hebraico e traduziram para este aqui. O texto já se encontra acentuado, é um trabalho, uma referência à acentuação dos estudiosos, porque não havia esse tipo de acentuação, muito menos a separação, etc. e tal. Dito isto, a gente vai para o texto e, curiosamente, tem uma mentalidade hebraica por trás, até porque a gente está lidando com o texto do Antigo Testamento, mesmo fazendo uso do grego. Coisa curiosa, não é verdade? Mas vejamos, diz assim, e era toda a terra, terra aqui é que, quando eu menciono isto, por que é curioso? Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, fala sobre o verdadeiro dom de línguas, a expressão lá é heterais gene grossais. Gene vem de terra, etnia, está associado com nação, raça, tribo, indicando que a variedade de língua ou de línguas, melhor dizendo, consiste em idiomas humanos. Feito esta observação, porque nós temos aqui o Ge, e eu mencionei aqui, e era toda a terra de uma mesma língua no singular. O hebraico é uma língua concreta. E como é que você vai traduzir, com aquela mentalidade hebraica, língua para o grego koiné? Você poderia utilizar, de repente, glossa, é uma possibilidade. Mas aqui o tradutor utilizou esta palavra, heilos. Heilos está no singular, significa literalmente, se fosse traduzido mesmo, seria lábio. Isso, nosso lábio. Lábio seria mais ou menos assim. E era toda a terra de um mesmo lábio, ou seja, falava a mesma linguagem e de uma mesma fala. Fala, vem de, aqui o termo para fala, é foné, ó, fala, é foné, da onde vem, inclusive, a palavra telefone, para ter uma ideia. Então, a gente observa que quando fala que é de uma mesma língua, aqui o termo é heilos, indicando o mesmo lábio. Quando a gente vai para outros versículos, vamos nos deter no versículo de número 6, isto mesmo. 6 vai nos dizer o seguinte: e o Senhor disse, eis que o povo, lembra que terra é Gê, deixa eu ver, verificar aqui direitinho, terra é Gê. E quando vem no versículo 6, são algumas nuances do grego koiné da Septuaginta, tá bom, gente? Povo, aqui é genos, genos. Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. Quando se fala uma mesma língua, se fosse aqui foi traduzido para esta versão como língua. Como a língua, a mentalidade hebraica é concreta, como eu já disse, aqui significa língua, mas a ideia é o termo técnico próprio é lábio, ainda no singular. Interessante, né? Lábio.
E eis que o povo é um e todos têm o mesmo lábio. E isto, e isto é o que começo a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentaram fazer. Versículo 7. Vamos ver. Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua. Quando o autor agora vai mencionar língua, ele já não utiliza heilos, que é lábio no singular. Ele vai manter a forma singular e vai utilizar a palavra glossan. Note que glossan vem de grossa, está associada com uma língua terrena, uma linguagem deste plano físico. Percebeu? Ah, porque glossa é utilizado sempre para uma linguagem não compreendida. Quem disse isso? O termo glossa pode ser utilizado, dependendo do contexto, para várias situações. Quer ver um exemplo? Na região da Sírio-Palestina, em ato de culto pagão, verificou-se a existência de uma linguagem incompreensível durante o culto a uma divindade. Pessoas eram tomadas, ficavam descontroladas, histéricas algumas vezes, e enunciavam palavras ininteligíveis. E o termo que se utiliza comumente na literatura é nossa língua, para uma linguagem tida como pagã. A gente, quando vai estudar a glossolalia, a gente precisa analisar qual é a forma que convencionou nos nossos dias. Porque a glossolalia, da forma convencional, como é aplicado, nem sempre está de uma forma coerente com aquilo que é empregado no texto bíblico, mas ciente de que existem línguas incompreensíveis nas outras religiões pelo mundo afora. Feito esta observação, observe, note que colocou glossan, antes utiliza para língua no sentido de lábio, que eu estou traduzindo, heilos, depois coloca phonê, e agora glossan, que vem da palavra glossa. Termina por aí? Não. Para que não entenda a língua, olha só, outro termo língua no singular, no versículo 7, a língua do outro. E quando fala língua, coloca fonema. Note que até então, no português, tudo é língua. A nossa língua é muito pobre nesse sentido. Ó. Língua, uma vez, depois vai aparecer, que a gente viu, né? Língua, duas vezes. No 7, que a gente. Língua, três vezes, quatro vezes. Apareceu fonê, e aqui foneme, por ordem. Heilos, lábio, era uma só língua. Depois vai aparecer fonê, aqui glossan e fonem. No português, só tem um vocábulo, língua, língua, língua. Por isso eu gosto de chamar atenção para o texto, quer grego, quer hebraico, com as suas nuances. No vídeo anterior, eu falei que glossa sobrepõe em significados, porque pode ter mais de um sentido figurado, representando o órgão físico da fala, que é a língua que está entre a nossa boca, dentro da boca. Mas no versículo 9 vai aparecer uma vez mais
o termo língua. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O- Lembrando aqui que terra tá gays, tá bom? E aqui também está no singular, língua, reile, lábio. E, e confundiu o Senhor o lábio de toda a terra. A língua, ou você pode traduzir a linguagem. Curiosamente, a gente vai ter no português um único vocábulo, língua, mas que foi no texto do grego koiné, da Septuaginta, utilizado pelo menos algumas expressões diferentes, como heilos, aqui heile, phone, phonem e lossam. Tudo para indicar o ocorrido que foi traduzido por língua, sempre língua no português. Percebeu a nuance disto? Agora eu quero chamar a atenção para um fato. Por que algumas pessoas falam que, entre outras coisas, que o Pentecostes é o reverso de Babel? Vamos por parte. Aqui nós temos, inicialmente, uma só linguagem e depois houve a confusão de línguas, isto é, diversas línguas. Foram línguas reais. Foi um ato miraculoso, porque a partir de uma língua, Deus fez com que surgissem diversas línguas, no sentido de idiomas mesmo. Línguas cujas palavras eram concatenadas, tinham vocabulário próprio, estrutura gramatical, entre outras coisas. Uma só língua, depois várias línguas. Já no dia de Pentecostes, foi o reverso, porque foram faladas várias línguas, no sentido de estrangeiras, línguas reais também, e houve uma só compreensão, porque todos ouviram uma linguagem onde Deus era engrandecido. Por causa de que, em Atos capítulo 2, lá no versículo 11, vai falar que começaram a ouvir falar das grandezas de Deus. Daí a expressão, o reverso de Babel. Aqui, repito, uma linguagem apenas inicialmente, depois várias línguas, e lá várias línguas e uma só linguagem, um só conteúdo, uma só mensagem. Esta é mais ou menos uma explicação sucinta, embora a gente poderia fazer desdobramento a partir disto.